escoliose. Eu sou a Bárbara, fisioterapeuta da High Performance, especializada em ortopedia e esporte, e hoje esse é o tema do nosso vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que já nos acompanha ou você que está chegando aqui pela primeira vez. Caso você ainda não tenha feito a inscrição nesse canal, lembra de fazê-la e também ativar aqui as notificações no sininho logo embaixo para que você não perca nada dos nossos conteúdos semanais. A gente entendeu que a escoliose, o que essa alteração causa na nossa coluna, porque ela é uma doença da coluna vertebral, é interessante que a gente entenda primeiro como é a nossa coluna normal. Então, quando eu olho o meu paciente de lado, que é o que nós chamamos de plano sagital, nós vamos identificar duas curvaturas fisiológicas, ou seja, que são naturais e que todos nós precisamos tê-las. Uma delas é a lordose, que está na nossa parte cervical e na nossa parte lombar da coluna, e a outra curvatura é a cifose, que está na parte torácica, e a outra que está na nossa região sacral. Então essas curvaturas, elas são normais e nós precisamos tê-las. Então quando você fala, eu tenho lordose, eu tenho cifose, que bom, significa que a sua coluna está saudável. O problema começa quando eu tenho um aumento ou uma retificação dessas curvaturas. E o que é então a escoliose? Já quando eu olho a minha coluna, no que a gente chama de plano frontal, ou seja, quando a pessoa está de frente ou de costas para nós, a coluna deveria ser totalmente alinhada, ela deveria ser retinha, ela deveria estar reta, não apresentar nenhum desvio lateral. Então, quando eu tenho esse desvio lateral da minha coluna, eu tenho um diagnóstico de escoliose. Mas, na verdade, o que hoje nós sabemos, o que todos os estudos trazem, é que a alteração da nossa coluna quando há uma escoliose, ela não acontece só nesse plano frontal, não é só uma inclinação da nossa coluna. Na verdade, ela é uma alteração considerada tridimensional. Junto com essa inclinação lateral, a gente tem também uma rotação das vértebras e aí sim um aumento ou uma retificação de alguma dessas curvaturas fisiológicas. Então a gente pode ter um aumento da cifose torácica, um aumento da lordose lombar, por exemplo, tá? Não necessariamente, mas a gente entende alterações nesses três planos e tudo isso vai ser importante na hora que a gente avalia esse paciente. E a escoliose, por sua vez, é uma doença relativamente comum. Ela comete em torno de 4% da população mundial, sendo que dentro dessa porcentagem, dentro dessa população diagnosticada com escoliose, 70% a 80% vão ter o que nós chamamos de escoliose idiopática, ou seja, é uma escoliose que não tem uma causa definida, que ela acontece por vários fatores ainda muito investigados na literatura. Os estudos trazem pra gente que fatores genéticos, alterações musculares, alterações do crescimento, até mesmo o possível estirão de crescimento, podem favorecer o surgimento da escoliose. E não à toa, o tipo mais comum de escoliose dentro desse grupo é a escoliose idiopática do adolescente, que acomete pessoas na faixa etária de 10 a 18 anos, que são pacientes ainda com grande potencial de crescimento, que estão na fase de crescimento. A gente precisa ter uma atenção especial com essa população. Ainda dentro desse grupo, a gente encontra uma prevalência, ou seja, uma quantidade maior de casos na população do sexo feminino. Então, a gente precisa ter mais atenção com a postura das nossas meninas quando a gente fala de escoliose, uma proporção de 8 meninas para 1 menino, então uma proporção bem maior no sexo feminino, mas é claro que a gente não vai esquecer de avaliar a postura dos meninos também. E essas alterações a gente observa principalmente na região de ombros, na região da própria coluna, obviamente, também alterações da pelve, entre outras coisas. Então, geralmente, quando a gente começa a observar que a criança está com uma postura ali diferente, das primeiras coisas geralmente é uma alteração na altura de ombros. A gente percebe que essa criança está com o ombro mais elevado que o outro. Claro que isso não é regra, mas isso pode sim sugerir uma escoliose. E a escoliose ela é dividida em graus, então ela pode ser leve, moderada ou grave. E aqui é importante a gente pôr um adendo que se você é um adulto ou um adolescente que já acabou a fase de crescimento, ou seja, não vai mais crescer, já está com as suas placas de crescimento totalmente ossificadas,
A princípio, se você tem uma curvatura, recebeu um diagnóstico até 10 graus de curvatura, você não precisa se preocupar, porque essa curva não possui mais potencial de crescimento, mas é interessante, claro, sempre fazer uma observação, um acompanhamento com um profissional especializado para que ele te tranquilize, te explique o que deve ser feito, que cuidados devem ser tomados. E as curvas elas são divididas então em leve, que são curvas entre 10 e 20, 25 graus, que nessa população especialmente da escoliose idiopática do adolescente de 10 a 18 anos, a gente precisa ter um cuidado, precisa manter sempre uma observação e já iniciar com a fisioterapia, com tratamento conservador, com exercícios específicos. Já nas curvas consideradas moderadas, que são aquelas de 25 a 45, 50 graus, a gente vai ter que fazer o uso de colete associado à fisioterapia com exercícios específicos e a observação do ortopedista e do fisioterapeuta. E é importantíssimo que isso seja feito para que essa progressão da curva não aconteça e eventualmente a gente consiga até reverter um pouco alguns graus dessa curva, porque sim, isso é possível quando o paciente ainda tem potencial de crescimento. E aquelas curvas consideradas graves, então curvas acima de 45, 50 graus, num paciente com esqueleto imaturo, ou seja, uma pessoa que ainda vai crescer, uma criança que ainda vai crescer bastante, e principalmente se ela não respondeu com tratamento conservador, então mesmo fazendo fisioterapia, colete, ela ainda teve progressão dessa curva, ou se no momento do diagnóstico ela tem ainda alto potencial de crescimento e já uma curva grave, possivelmente já a indicação vai ser direto cirúrgico e também é importantíssimo que se faça um pós-operatório bem feito desses pacientes. E se você chegou nesse vídeo, possivelmente ou você recebeu esse diagnóstico ou você está preocupado com o seu adolescente, com a sua criança. Então, aqui o mais importante, se você é adulto, recebeu esse diagnóstico de escoliose, não vai mais crescer, está dentro desses parâmetros, pode sim procurar um fisioterapeuta, fazer alguns exercícios específicos para melhora desse padrão postural e até para resolver outras alterações musculares, desequilíbrios que nós sabemos que existem na escoliose, mas não precisa se preocupar com o potencial de crescimento dessa curva. Agora, se você é tutor, é pai responsável de uma criança e identificou essas alterações, se ainda não procurou um profissional, procura um ortopedista e procura um fisioterapeuta especializado o quanto antes. Porque a escoliose, ela tem sim tratamento, principalmente quando o diagnóstico é feito de maneira precoce e esse tratamento é conduzido por um profissional especializado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se essa informação foi relevante para você, deixa aqui nos comentários, compartilha também com outras pessoas que podem se beneficiar desse tema. Muito obrigada por ter ficado até o final e até a próxima semana.